Cara, hoje, aqui no Brasil, quem que cuida, quem que é o órgão responsável, assim, por centralizar essas ações, treinamentos, seja lá o que for nessa área, assim? Vamos falar em situação... Pode falar que se não tem, no pode falar. público, não. No privado, cada instituição é responsável por si. Tá? Cada uma pode criar Cada os uma seus faz comitês, os cria seus o comitê, grupos. cria o que quer, como quer e se quiser. Uhum. Não existe uma regra, tá? Só quem cria essas regras são instituições que buscam certificações e aí quando você traz principalmente certificação internacional, Aí existem é uma algumas existência. regras. Então você pega aí a canadense, a Joint, eles vêm para cima com isso porque é o contexto e a educação que eles têm na parte do dia a dia. Então, você pega aí, americano, criança com 2 anos sabe ligar para o 91 e sabe que não pode ficar brincando com o 91. Aqui, você pega aí o Cobom e o Copom recebe mais de 3 mil chamados por dia e uma boa parte disso é trote, por brincadeira. E não é brincadeira de criança, é de marmanjo. Então, você vê, já começa por aí a questão de cultura. Então, para eles lá, resposta em múltiplas vítimas e preparação de catástrofe é igual você falar que tem band-aid em casa. Para eles tem que ser... É o dia a dia. Agora, no ambiente público, a responsabilidade dos órgãos públicos a nível municipal está atrelado ou às secretarias de saúde, junto com a Defesa Civil Municipal. A nível estadual é a Defesa Civil Estadual, que é geralmente gerida boa parte disso por órgãos militares. Então, é o Corpo de Bombeiros que responde pela Secretaria de Defesa Civil Estadual, ou a própria polícia. E nacional, a gente tem a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que está dentro de uma pasta do Ministério do Desenvolvimento lá. Acho que ainda é assim, né? Cada hora o povo muda um pouquinho. Mas dentro das pastas você tem até bombeiros. Então, por exemplo, uma pessoa que a gente tinha bastante contato que estava lá como adjunto, chegou a ser diretor, uma época da Defesa Civil Nacional, ele é major do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que é o Armin Brown. Está lá até hoje, tá uma referência na questão de resposta em desastre. E aí você tem as normativas, as recomendações internacionais que vêm da OPAS ou da ONU. Então, o órgão que dá a diretriz, assim, ó, isso aqui é a recomendação e sempre vem da ONU. Tá? E aí tem a OPAS, cada região trabalha dentro do que a ONU recomenda. E aí você tem todo um trabalho em cima de adequação do que você quer fazer, de como você quer fazer. O próprio bombeiro ele tem as diretrizes e as doutrinas próprias para múltiplas vítimas e resposta em desastre. Você tem as equipes de resposta internacional. Por exemplo, o Brasil mesmo está trabalhando, engatinhando aí para conseguir que seja uma equipe de resposta em desastre internacional. Então, teve a equipe de Minas e São Paulo e outros estados que eu não vou lembrar agora que foram lá para o terremoto da Turquia, com o apoio da ONU. O México tem uma equipe já certificada pela ONU de resposta em desastre. Então, você tem vários órgãos envolvidos, mas todos seguindo uma diretriz maior que vem da ONU. Então, a ONU mesmo recomenda aí que cada país tenha a sua equipe de resposta estruturada, as MITs. Então, com estruturação própria. Dentro da MIT tem uma doutrina lá, um script gigante, que você fala, eu tenho equipe nível 1, nível 2, nível 3. E cada uma fala o que tem que ter nessas respostas. Então, eu vou acionar a equipe brasileira, ela é nível 1. Bom, a equipe nível 1 é a equipe de primeira resposta e ela tem estrutura X. Não, a equipe do Brasil é nível 3. O cara tem estrutura de levantar um hospital terciário de última geração no local. Hoje, para você ter uma ideia, acho que nível 3 no mundo, acho que só tem 1 ou 2 equipes no mundo que tem essa capacidade. Uma acho que é Israel e a outra é a China, se eu não me engano. Se acionar os caras agora, ele para a aeronave lá, pega as estruturas já que estão prontas, embarca e vai embora. O Bombeiro de São Paulo mesmo, ele já está desenvolvendo isso. Então, tem as carretas lá, tanto do que a gente chama do Sequoia, né, que é aquela viatura gigante, que vem com os desenhos do bombeiro lá, grande, que é o posto de comando, mas ele já tem a estrutura
montada, acionou, o caminhão encosta, puxa aquele container e leva o que precisa e lá dentro eles já sabem. Aqui eu tenho estrutura para resgate aquático, aqui eu tenho estrutura para infraestrutura da tropa de poder. Então, a ONU mesmo orienta como que é o ideal de você ter estrutura fixa montada, pronta para utilizar a qualquer momento. Então, é uma estrutura cara, por isso que não tem tanto investimento em muitos lugares, porque o pessoal não trabalha muito com prevenção e sim com resposta só, então acaba sendo muito mais caro, porque nunca está pronto. Sim. E as unidades e os países que têm isso pronto, o cara tem lá. Eu já sei que isso aqui tem que estar pronto e está aqui, e vou deixar assim, porque o cara já tem isso na concepção dele e ele responde isso o tempo todo. Então, você pega aí Estados Unidos, toda hora tem alguma coisinha. É furacão, é enchente. Japão, terremoto, tsunami. Então, dependendo da educação local, o cara vai montando do jeito que acha. Aqui no Brasil, a gente tem essa descentralização. Então, do órgão público, vem das defesas civis, junto com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. E ainda a gente tem a estrutura, muita gente não conhece, mas a gente tem a Força Tarefa do SUS, que é um órgão, é uma pasta dentro do Ministério da Saúde que responde em grandes desastres. Então, em Brumadinho mesmo, eu trabalhei junto com uma parte da equipe lá da gestão da Força Tarefa do SUS. Agora, no Sul, eles foram com uma estrutura gigantesca, montaram um hospital gigante lá, está com estrutura de equipe lá de saúde. Então, cada um cria o seu protocolo, a sua estrutura. E aí é uma coisa que às vezes falha, né? Que é a famosa comunicação. Um às vezes não comunica com o outro. Um monta uma estrutura, o outro monta e na hora de ir, cada um vai por si. E o órgão privado, cada um faz o que quer, como quer, baseado na sua vivência, na sua realidade. E hoje, graças a Deus, aí são já muitas edições do próprio simpósio do simulado de catástrofe do Einstein. Muitos locais começaram a buscar essa informação, buscar isso para poder desenvolver as suas próprias estruturas de resposta. Então, você pega aí, a gente teve aí recentemente aí incêndio em grandes hospitais. O pessoal começou não, precisamos melhorar, precisamos ver, precisamos entender. Tem estrutura ainda que nem pensa em montar isso, porque isso aqui acho que não é para mim, não se aplica, isso é problema para o hospital. Então, depende muito ainda um pouquinho de estudo e um pouco também de conscientização das empresas de como fazer. Então, por exemplo, eu estou lá na Home. A própria Home tinha já o seu plano de desastre e tem uma certificação canadense. O canadense cobrou e a gente foi desenvolvendo. A gente tem lá uma estrutura pensando por quê. Atender no hospital tem hora que é fácil, né? E essa mesma estrutura que o paciente tem no hospital em casa. Enchente muito agora. Diferente. Eu tenho paciente no Rio Grande do Sul. Como é que eu dou assistência para esse cara? Então, as empresas cada vez mais vêm se desenvolvendo e as que vêm atrás de certificações maiores vão atrás disso porque a certificação exige para que o cara tenha essa estrutura. Então, é bom e é ruim, porque às vezes algumas coisas vão por livre e espontânea força, né? Sim. Mas, Jefferson, uma coisa assim que eu acho que o Brasil ele peca muito é porque, beleza, a estrutura para contenção do problema tem sido criado, tem se desenvolvendo, está lapidando, sabe? Esse contato com o simpósio do Einstein está aumentando ali a qualidade, tá. Mas a gente tem uma cultura horrorosa de não tentar evitar o problema ou não dar atenção e notificar para minimizar o tamanho do desastre. Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. Então, é algo que foi negligenciado e a gente acompanhou isso por muito tempo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul já era uma tragédia declarada e que, infelizmente, pode se repetir. A gente está muito acostumado a resolver o problema, só que o problema ele pode ser menor se notificado. Por exemplo, aquilo que é monitorizável, a gente vê no Japão, por exemplo, que eles têm uma monitorização e conseguem indicar, vai ter um risco de tsunami em tantas horas. Gente, vaza. Entendeu? E isso no Brasil não é algo comum de se acontecer. É cultura, né? A gente não tem... brasileiro, assim,
vejo aí que a gente não tem uma cultura de prevenção em nada. Por exemplo, quantas pessoas... Uma pergunta rápida. Quantas vezes você foi no médico esse ano fazer exame periódico para ver se você está bem? Por causa da minha mulher, eu fui 2. Então, assim... Mas por causa dela. Então, entendeu? A gente não tem a cultura de prevenção. Até as próprias estatísticas, até a Mas se eu tivesse cultura de prevenção, não tava gordão, né? Fala que a gente gasta em torno de 20% a mais com resposta do que com prevenção. Então, se a gente fizesse prevenção, a gente ia gastar em torno de 5% que a gente gasta hoje numa resposta em desastre, por exemplo, é o que você gastaria com prevenção. Então, a gente não tem essa cultura preventiva, né? A gente acaba tendo essa cultura do reativo. Então, toda hora eu reajo a uma ação. Eu nunca previno uma ação. Então, é cultural. Infelizmente, acho que a gente vai demorar muitos anos ainda para conseguir mudar essa concepção. E não é uma exclusividade do brasileiro. A gente vê isso em muitos lugares. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. É bem... Das que você listou aqui, muitas foram causadas por falha de prevenção. Boate Kiss, Brumadinho, Porto Alegre... E uma série de outros problemas, cara, que são totalmente ignorados e que fazem parte da prevenção. Talvez você não evite um problema, mas você minimiza o desastre, né? É uma coisa que a gente tem que pensar sempre como país, pô. Gente, a gente tá sujeito ao que aconteceu lá em Osasco. Pô, tá lá. Entendeu? Pô, tá lá. É uma coisa que você nunca sabe quando vai acontecer ou não. Né? Isso me incomoda, na moral. E eu não tô falando que é um problema. Vocês estão ali, porra, em cima para cuidar. Mas podia ser um pouco melhor, né? Podia, né?